Pimpolha, o que aconteceu contigo que tu não veio na aula de ontem? Senti tua falta, tu não é de matar? Eu tive vários piriris. Eu vomitei também um negócio amarelo, meio esverdeado, que tinha uns milhos juntos, pedaços de couve. Que nojo. Tá, eu não precisava desses detalhes, mas o que causou essa hecatombe no teu estômago? Eu comi o de sempre, no café da manhã eu comi ovos com bacon, no lanche da faculdade eu fui lá no bar, desci, comi um pastelzinho frito e no almoço eu fui lá na casa da avó, ela fez uma feijoada tri boa e eu acabei repetindo mais 2 vezes, mas normal. Como a epidemiologia se preocupa em prevenir que esse tipo de coisa aconteça, é importante entender as causas. Ou no caso da educação física, é importante entender as causas de um determinado resultado depois de um período de treino, por exemplo. No vídeo de hoje eu vou te falar sobre os critérios de Hill, que são princípios usados para julgar se uma associação é causal. Ou no caso da Pimpolha, para entender o que aconteceu para ela ter tido todos esses, digamos, infortúnios. Eu sou a Adri Toigo e tu tá no canal Educação Física com Vinho. Produção, roda a vinheta! No caso da nossa querida Pimpolha, ela fez uma misturança letal na alimentação e por isso fica complicado saber o que causou toda aquela confusão estomacal. Será que bateu uma salmonela nos ovos do café da manhã? Ou foi o bacon que estava meio rançoso? Credo! Pode ter sido pastel frito no óleo que foi reaquecido desde 2012 lá no bar da faculdade. Ou quem sabe foi o combo de tudo isso. Eu vou deixar a feijoada da vó de fora porque vó sempre é cuidadosa. Vamos tentar entender. Em 1965, um sujeito chamado Austin Bradford Hill propôs critérios para estabelecer a relação de causalidade para que o pesquisador possa diferenciar o que é relação de causa e efeito do que é mera associação entre fatos próximos no tempo ou no espaço, mas que são independentes. E eu já te falei sobre associação no vídeo que eu vou deixar linkado aqui no card e na descrição. Agora pega o teu caderninho e me acompanhe. Vou começar pela temporalidade. A pergunta que se faz para saber se tem relação de causalidade de acordo com a temporalidade é: a causa vem antes do efeito? É aquela coisa de saber quem veio antes, o ovo ou a galinha? Por mais que pareça óbvio, tem um monte de pesquisador que não pensa nisso quando vai interpretar os resultados, especialmente nos estudos transversais e caso-controle, que são os estudos nos quais as variáveis preditoras e de desfecho são avaliadas ao mesmo tempo. Lembra, esses estudos não envolvem intervenções. No caso da Pimpolha, primeiro ela comeu todas essas coisas e depois ela passou mal. Então, essa relação temporal é fundamental para a causalidade. A causa deve vir antes do efeito. Mas como nem tudo são flores, isso sozinho não é uma evidência forte de causalidade. A gente ainda não sabe dessa mistureba toda o que causou o piriri da minha aluna. Ah tá, vai me tirar pra Cristo então. Vou mesmo! Hoje tu vai ser o exemplo dessa aula. Vamos adiante? Outro critério é a força de associação, que é a análise de risco relativo. A pergunta para saber se tem relação de causalidade de acordo com a força é: qual é a força de associação entre causa e efeito? Ou, qual é o risco relativo? O risco relativo é o risco da existência de uma doença entre expostos e não expostos. E eu já te gravei um vídeo bem completinho sobre isso que eu vou deixar aqui no card e na descrição. Quanto maior for o risco relativo, mais forte é a associação de uma causa com uma consequência. Se o risco relativo for baixo, a associação vai ser fraca, que quer dizer que pode estar relacionada a algum viés não detectado e ao confundimento. Também tem vídeos sobre viés de confusão aqui no canal. Mas presta atenção, não é porque uma associação é fraca que ela não vai ser causal. O próximo critério é o da consistência ou replicação. Aqui a pergunta é: outros estudos encontraram resultados similares? A gente diz que teve consistência nas evidências sobre o assunto
quando vários estudos mostram os mesmos resultados, mesmo que tenham usado diferentes delineamentos ou que tenham sido feitos em lugares ou outras épocas e com outros sujeitos de pesquisa. Ou seja, será que se a Pimpolha comer de novo o ovo contaminado com salmonela, ela vai passar mal? Deus que me livre! Pois é, se os estudos mostram consistência na relação entre ovo contaminado e piriri, então se estabelece causalidade entre preditor e desfecho, ou seja, provavelmente toda vez que tu comer um ovo contaminado com salmonela, tu vai ter essa desagradável surpresa e vai perder a minha aula. Mas presta atenção, a falta de consistência não exclui uma associação causal. Os resultados podem divergir em função de diferenças na população ou na forma de aferição dos desfechos. A gente também deve levar em conta a qualidade dos estudos para validar as informações. Se tu quiser saber como a gente avalia a qualidade de um estudo, deixa aqui nos comentários que eu e o Prof. Ricardo gravamos um vídeo te explicando. Agora vamos falar de especificidade. A pergunta que se faz para saber se tem relação de causalidade de acordo com esse critério é: uma determinada causa leva a um efeito? Quando a causa tem só um efeito e o efeito tem só uma causa, eliminar a causa também elimina o efeito. Não entendi nada. No caso da Pimpolha, vamos considerar que o ovo do café da manhã de fato estava com salmonela. Então, se ela não tivesse comido esse ovo contaminado, ela não teria passado mal. A questão é que um efeito pode ter vários causadores. Vômito e diarreia não são causados só por ovo podre, mas por N outras questões. Por isso, é importante entender especificamente quais são os fatores causadores dos efeitos indesejados para poder cortar fora. Por exemplo, para essa turminha que fuma pendrive, Vape, Adri! que seja, mas a maioria sabe que lesiona pulmão e vai prejudicar o sistema respiratório. Aliás, já tem uma penca de estudos mostrando isso. Você não pita, não? Não. Que bom, mas eu pito. Eu pito muito. A plausibilidade biológica acontece quando uma possível causa de uma doença está de acordo com o conhecimento disponível sobre o mecanismo dela e então a causalidade acaba sendo mais provável. A pergunta aqui é: a associação é consistente com o conhecimento que já existe? Quando se tem plausibilidade ou gradiente biológico, é mais provável que se consiga estabelecer causalidade. Por outro lado, não ter plausibilidade biológica pode indicar limitações do conhecimento científico sobre uma possível associação causal. Aí eu preciso te falar de duas coisas. De novo o exemplo do vape. Até começarem as pesquisas, não se sabia se existia associação entre o fumo e os problemas respiratórios. Então, a falta de plausibilidade biológica não quer dizer que a relação não exista. Mas no momento em que essas pesquisas mostram uma associação forte entre o uso do vape e os problemas respiratórios, é razoável dizer que é plausível a ocorrência de doença respiratória. E 2, no caso do problema da Pimpolha, para saber se o ovo era o culpado real oficial, a gente precisaria que mais pessoas tivessem comido do mesmo ovo para ver se elas iam passar mal também. Mas calma lá, que pedir para um monte de gente comer ovo sabidamente contaminado e ver quantas passam mal é bem antiético. Então, esse tipo de pesquisa não é feito e nem passaria numa avaliação de comitê de ética. O critério analogia é usado para analisar se outras variáveis causam os mesmos desfechos, ou seja, se aplica analogia quando uma causa é compatível ou tem semelhança com outras causas que já estão bem estabelecidas na literatura para uma determinada doença. Isso reforça a causalidade. A pergunta é: as evidências estão baseadas num estudo com um delineamento robusto? Nos nossos exemplos, sabe-se que diversas toxinas ambientais, como arsênio, urânio, causam doença pulmonar. De forma análoga, a relação causal entre o fumo do vape e a doença pulmonar acaba sendo reforçada. Ou então, a presença de salmonela no ovo que a Pimpolha comeu causou vômito e diarreia de forma análoga ao que faz o rotavírus. Ai, Adri, muita coisa!
Por isso que eu te falei antes para pegar um caderninho e ir anotando. Assiste então esse vídeo de novo para fixar todas as informações, que aí vai ajudar bastante, tu vai ver que tudo vai fazer sentido. E aproveitando, já deixa o teu joinha, porque eu sei que tu esquece. Outro critério bem importante é a relação dose-resposta, que acontece quando um aumento crescente na exposição à variável preditora, que é a causa, for seguida por um efeito cada vez maior. A pergunta é, o aumento na exposição está associado a um aumento na ocorrência do efeito? Por exemplo, quanto maior o número de cigarros fumados por dia, maior a taxa de mortalidade. Ou quanto mais café a pessoa consome, mais estimulada ela fica. Mas eu preciso te lembrar que as doses podem variar de indivíduo para indivíduo, até porque o corpo humano não é uma ciência exata. Alguns efeitos são dose dependentes, então o que pode causar efeito para uma pessoa pode não causar para outra. Também tem o caso da pessoa ir se acostumando com uma determinada dose e ir desensibilizando o sistema. Então, para ter um mesmo efeito, ela vai precisando de doses cada vez maiores. Agora chegou a minha vez. Tu toma um monte de vinho e não fica zureta, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Já tu, se comer um bombom de licor, já fica dizendo: Adri, eu te considero. Exatamente. Por isso acaba sendo necessário proibir o consumo de qualquer dose de álcool e sair dirigindo, pois o efeito depende não só da dose, mas do organismo. Como não se tem uma exatidão em termos de dose-resposta para consumo de álcool versus integridade total em todos os aspectos para dirigir, até porque varia muito a graduação alcoólica de bebida para bebida, então por uma questão de segurança, se beber, não dirija. O último critério que eu vou te falar hoje é o da reversibilidade. Se a associação é reversível, ou seja, se retirando a possível causa vai reduzir o risco de ter um determinado efeito, então tem uma maior chance de que essa associação seja causal. A pergunta é, a retirada da exposição leva a uma redução no risco da doença? Nos nossos exemplos, dificilmente a pimpolha teria como saber que o ovo do café da manhã tinha salmonela, a menos que o cheiro e o aspecto tivessem muito comprometidos. Então ela teve mesmo foi muito azar. Mas no caso da turminha do vape, parar de usar está associado com a redução do risco de doença pulmonar quando comparado ao risco daqueles que permanecem com o hábito de fumar, o que fortalece a relação causal entre o vape e a doença respiratória. Mas presta atenção de novo, em alguns casos, um preditor pode levar a mudanças irreversíveis que vão causar doenças mais tarde, mesmo que a pessoa tenha parado de se expor a esse fator. Isso quer dizer que a reversibilidade não pode ser considerada uma condição necessária para a causalidade. Tipo, a gurizada do vape pode vir com esse papinho que já que ela se lascou, então é melhor continuar se divertindo. Só que aí a gente teria que ter um olhar um pouco diferente. Se ainda não teve dano, o desfecho pode não acontecer se a gente eliminar a causa. Agora, se já teve prejuízo, talvez o desfecho não seja reversível, mas também pode ser que não piore. Antes de terminar, eu preciso te alertar que alguns desses critérios que eu te expliquei nesse vídeo sofrem críticas pesadas, assim como pode ter ressalva e alguma exceção. Por outro lado, a gente considera que a relação temporal é fundamental e depois dela também tem um peso importante os critérios de plausibilidade biológica, consistência e essa relação dose-resposta que eu acabei de te explicar. O bom mesmo é quando diferentes tipos de evidências levam à mesma conclusão, porque isso aumenta a possibilidade de uma associação ser causal. Se tu ficou até aqui, é porque esse vídeo deve ter sido útil. Então, ajuda nosso canal a crescer te inscrevendo e clicando no sininho para receber notificação de vídeos novos. Dá também aquele teu joinha epidemiológico para ajudar a espalhar esse vídeo para outras pessoas que precisam dessa informação. Se tu precisar de algum auxílio mais específico para tua pesquisa, eu e o professor Ricardo estamos prontos para te atender numa mentoria top, os dois juntos, e tu pode nos chamar por esse e-mail. Dá uma conferida também no nosso Insta, @ficumvinho,
porque lá tem muita coisa boa, além da zoeira de sempre, porque o nosso lema é que a ciência não precisa ser chata. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo da bruxa e até a próxima! Quais são os fatores que causam os efeitos indesejados? Para poder cortar fora. Por exemplo, essa tem que ser de novo, pulmão, e que vai prejudicar o sistema respiratório.